Olá! Na questão 25, referente à prova da EPICAR 2019, ou seja, 2018 para entrar em 2019, a gente vai usar os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o que são grandezas diretamente proporcionais, como dividir determinado valor em grandezas proporcionais e assim por diante. Logo após faremos a análise das alternativas. Após ler a questão, a gente tem os seguintes dados. A gente tem que a turma Fox da EPICAR, ela arrecadou R$12.000 com os 30 alunos, e a turma Golf arrecadou R$10.500 numa turma de 20 alunos. Só que, antes de todo esse processo, eles queriam fazer uma divisão do dinheiro diretamente proporcional. Ou seja, a turma que tiver mais alunos deverá pagar mais do que a turma que tiver menos alunos. Então a gente tem o seguinte: o gasto total da viagem vai ser igual à soma desses dois valores. Concordam comigo? Ou seja, o gasto total é igual a 12.000 mais 10.500. Certo, pessoal? Que dá R$22.500. Ou seja, o que é que a gente tinha primeiramente? A gente tinha uma viagem no qual o custo total com as duas turmas dá R$22.500 e eles queriam, antes de fazer essa divisão, eles queriam dividir esse dinheiro em quantidades diretamente proporcionais à quantidade de alunos. Certo, pessoal? Então, pessoal, o que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos fazer o seguinte: eu vou chamar de P1 o preço que a turma Fox deveria pagar e P2 o preço que a turma Golf deveria pagar. Ora, pessoal, se eles não dizem que a quantidade que as turmas vão pagar é diretamente proporcional à quantidade de alunos, a gente sabe que a razão do preço pela quantidade de alunos tem que ser constante, certo, pessoal? Porque é daí que vem a definição de grandezas diretamente proporcionais. São grandezas cuja razão é sempre constante. Certo, pessoal? Então, a gente tem o seguinte: a gente tem que P1 dividido por 30 é igual a P2 dividido por 20. Certo, pessoal? Porque a razão continua a mesma em grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, eu posso chamar essa razão de algum valor K, que é a constante de proporcionalidade entre os valores. Só que a gente sabe também que o gasto total da viagem é de R$22.500. Ou seja, a gente sabe também que P1 mais P2 é igual a R$22.500. Ora, pessoal, percebam que P1 eu posso colocar em função de K. A mesma coisa de P2, né? Só multiplicando por 20. Ou seja, se eu substituir P1 em função de K e P2 em função de K, eu vou conseguir obter K, porque só vai ter K desse lado. Certo, pessoal? Dessa igualdade aqui, a gente conclui que P1 igual a 30K. Certo, pessoal? Pegando essa com essa daqui, multiplicando por 30. E a gente tem que P2 é igual a 20 vezes K. Ou seja, P1 mais P2 é igual a 50K. Certo, pessoal? Então, substituindo esses valores bem aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem que 30K mais 20K, ou seja, 50K, é igual a 22.500. E a dica aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Poxa, se aqui fosse 100, ia ficar bem mais fácil de dividir, né? Então vamos multiplicar por 2, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter que 100K é igual a 22,5, ou seja, vezes 2 vai dar 45, né, pessoal? Mas como tem dois zeros aqui, 4.500, mas como é 22.000, só multiplicar, né, pessoal? Ou seja, a gente tem que K é igual a 450. Certo, pessoal? Então, de posse de K, a gente consegue obter o P1 e o P2. E como a gente pode ver nas alternativas, a gente precisa saber o valor que cada um vai pagar, né, pessoal? Então,
a gente tem que P1 é igual a 30 vezes 450. Certo, pessoal? Então, como é que eu faço essa multiplicação? Primeiro, esquece os zeros, esses dois zeros aqui, certo? 3 vezes 45. 3 vezes 40 é 120, certo, pessoal? 3 vezes 5 é 15. 120 mais 15, 135. Como eu não considerei esses dois zeros, eu considero aqui de volta. Ou seja, P1, o gasto de P1, que é da turma Fox, vai ser de R$ 13.500. Ora, pessoal, a gente poderia multiplicar também para achar P2, né? Mas como o gasto total é 22.500 e a gente gastou 13.500 para P1, o P2 vai ser o restante, né, pessoal? Já que P1 mais P2 é 22.500, para evitar multiplicação, certo? Então a gente tem que P2 é igual a 22.500 menos 13.500, certo? De 13 para 22 falta o 9, né? 9.000. Ou seja, pessoal, a gente tem o seguinte, 13.500 é o preço correspondente à turma Fox, certo, pessoal? P1. Então aqui é Fox, 13.500. É da turma Fox. E, consequentemente, o P2 é da turma Golf, certo? Então, pessoal, vamos basicamente agora analisar as alternativas, certo? Letra A, ele nos diz o seguinte: a despesa correta da turma Golf seria a mais de 10 mil reais. Não, né, pessoal? A gente viu que é 9 mil reais, então a A está errada, certo? Letra B, a turma Fox pagou a menos 10% do que deveria ter pago. Ora, pessoal, o valor dele foi 13.500, certo? 13.500 menos 10% é igual a 90% desse valor. Certo, pessoal? Então a gente tem que fazer o seguinte, na letra B, para a gente analisar se é verdadeiro ou falso. A turma Fox pagou a menos 10% do que deveria ter pago. Ou seja, 0,9,13.500. A gente tem que ver se isso daqui é igual ao valor que ele pagou lá inicialmente, a Fox, que foi 12 mil. Certo, pessoal? Então a gente tem que ver se isso daqui é igual a 12 mil, certo? Então é basicamente fazer a conta, bora ver. Olha. Esse 0,9, vamos pegar esse 10 daqui, vai ficar 9 vezes 1.350. Certo, pessoal? O que é igual a 13.500, multipliquei por 10, certo? Mas como é vezes 9, eu tiro mais 1.350. Certo, pessoal? A gente já consegue ver que não vai dar 12 mil, ó, porque aqui eu tenho 500 e eu vou descontar 50, certo? Então vai sobrar um 50. Logo a letra B também é falsa, mesmo sem fazer a conta, certo? Porque não vai ter esse 100 aqui. Letra C. O que a turma Golf pagou a mais é um valor maior que 1.800. Ora, pessoal, o que eles pagaram a mais? Antes, eles pagaram 10.500, certo? Só que eram para eles pagarem 9 mil. Ou seja, o que eles pagaram a mais foi 10.500, que é o valor inicial, menos 9 mil. Certo, pessoal? Isso daqui dá 1.500. Ele nos fala na alternativa C que a turma Golf pagou um valor a mais que é maior que 1.800. Não, né, pessoal? 1.500 não é maior que 1.800. E, por fim, a letra D, ele nos diz que a turma Fox deveria ter pago mais de 10 mil reais. E é verdadeiro, né, pessoal? A turma Fox pagou 13.500 reais, que é maior que 10 mil reais, de fato. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Valeu, pessoal.